Olá, nossa entrevistada de hoje é a Selma de Matos Rocha, mais conhecida como Selminha. Ela é a primeira porta-bandeira da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Nesse carnaval de 2023, completaram-se 31 anos de sua parceria com Claudinho. Qual o segredo de toda essa longevidade? Acredito que o respeito é algo muito importante na prática, é o amor que temos um pelo outro, respeitando as diferenças que temos, que somos bem diferentes. Acredito que a definição é essa: respeito, amor e respeitar as diferenças. E qual o conselho que você daria para as gerações mais novas? Tem que amar essa história, amar demais o samba. E se tiver em alguma escola, mesmo que não seja a escola do seu coração, vestir a camisa, tratar bem todo o corpo da escola, todo o contingente, entendendo a responsabilidade que é essa função, uma função que conduz um manto sagrado, e esse manto sagrado representa toda uma história, representa o passado, ou seja, os primórdios, a ancestralidade, respeita nós que estamos, ou seja, o presente e o futuro que é hoje, né? Eu sempre costumo brincar que o futuro é hoje. Então, entender isso, respeitar os casais mais antigos, aqueles que tanto fizeram para os dias de hoje. Acho que é nessa linha que eu sigo a minha trajetória. Respeitando a ancestralidade, agradecendo, entendendo a importância do meu papel, da minha função enquanto guardiã do manto sagrado, que representa milhares de pessoas, uma história de construção do hoje e do amanhã. Sobre o enredo deste ano, você concorda que a intenção da escola foi a de jogar luzes sobre os 200 anos da independência do Brasil? Eu acho que a escola quis contar o que a história não nos contou, esclarecer o que ainda é duvidoso. Como foi essa independência? Como isso aconteceu? E o que foi prometido lá atrás aconteceu? Então a escola realmente jogou luzes, né? Numa história que para todos nós brasileiros ainda é duvidosa. É uma independência que não é plena. Então, muitos resquícios, né, do que não aconteceu e faz muita falta para os dias de hoje. Em sua opinião, a independência do Brasil é plena? Quando penso eu, né, essa declaração da independência e uma fotografia construída para eternizar e valorizar uma ação, uma cena que valoriza uma ação, mas que na prática não aconteceu. O Brasil continuou vivendo durante muitos anos de favores, de migalhas. Infelizmente, infelizmente, as coisas não aconteceram como o povo realmente desejou e deseja. Então, de acordo com o enredo, essa independência não é plena. Eu acompanho o enredo. Ainda temos muito para construir, temos muitos sonhos para serem realizados. As coisas não acontecem lindamente como deveriam. Numa terra dessa, né, num país desse, com um povo miscigenado, aonde ainda existe racismo, aonde a injúria racial, que não deveria existir, porque o conhecimento que nós temos hoje não é o conhecimento do século passado. E mesmo assim, ainda existem pessoas que depreciam o outro irmão por conta da cor da pele, da localização onde vive.
do biótipo, da escolha, da orientação, né, sexual. É muito triste. Mas nós podemos mudar isso, né? Eu vivo de esperança o tempo todo. Todos os dias quando eu acordo, eu vivo de esperança, de dias melhores. E com certeza esses dias acontecerão, né? É só pensar que o futuro é hoje, temos que plantar hoje, porque o amanhã está logo ali. E para finalizar, por favor, nos fale um pouco do seu trabalho com as crianças do Instituto Beija-Flor e como estendê-lo para as escolas do ensino público em todo o estado do Rio de Janeiro e, por que não, do Brasil. É um trabalho de socialização, um trabalho de reparação, um trabalho que visa a diminuição da desigualdade por meio da arte. O Instituto, num todo, ele visa melhorar a desigualdade, jogar luz aonde ainda, para algumas pessoas, ainda não existem caminhos, né? Então, essa luz, para que esse caminho seja iluminado, é o papel do Instituto. Eu, há 17 anos, tento compartilhar o que eu estou aprendendo, por meio da arte também da minha vivência, cobrando muito deles para que eles realmente entendam como eles podem fazer diferença para um Brasil melhor. É a apresentação pessoal, é o comportamento, é a postura, é a importância de se comportar bem numa sala de aula. Tudo que você aprende em casa na sala de aula, de bom ou de ruim, claro, sala de aula não ensina o que é ruim, né? E nem casa, mas se você aprender alguma coisa que não seja a melhor por algum motivo, com um colega, ou você em casa ouviu alguma coisa que não era a melhor palavra, você sem querer você vai levar isso para a rua, ou seja, o aluno leva para a vida, para o cotidiano dele. Então, sempre aprender o que for certo, ter as melhores escolhas, as melhores ações farão, né, deles pessoas muito melhores e construirão um futuro melhor para si e para os seus familiares. Por exemplo, assim, um excesso de palavrão em casa. Aquela criança, ele vai estar na rua reproduzindo o que ele viu. Só que a gente sabe que no dia a dia, no cotidiano, fora daquela bolha da casa, por exemplo, o excesso de palavrão ele não é bem-vindo. Estou só dando um exemplo, tá, gente? Na sala de aula, aprendeu com um amiguinho a responder o professor, e se comporta da mesma forma, jogou bolinha no professor, agrediu o professor, e achar que isso é normal, isso não é normal. Então, são aprendizados de forma pejorativas, que não devem ser exemplo para ninguém. O ideal é, em casa, nós acompanharmos bem os nossos filhos, acompanharmos nossos filhos como eles estão, acompanhar também como eles estão se comportando nas escolas regulares. E aí, o meu papel na Beija-Flor é reforçar tudo que eles aprendem de bom na sala de aula, na escola regular, né? Bem como com seus familiares, e trabalhar um pouco mais a arte, a educação por meio da arte. Então a gente reforça tudo que eles aprendem, a gente observamos como eles estão se comportando ali. Se houver algum déficit, a gente ajuda a corrigir. E se estiver tudo bem, a gente potencializa essa coisa que está bem, para que eles possam ser cada vez mais grandiosos.